Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre como renovar a classe política brasileira, como formar a classe dirigente desse país e como melhorar a qualidade da nossa classe política. E para falar sobre tudo isso e muito mais, temos aqui nos estúdios da BMC um convidado especial, o diretor executivo da Renova Brasil, Rodrigo Cobra. Rodrigo, muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco aqui no BMC Talks. Boa noite para o Renova, que é um privilégio estar aqui no BMC Talks, conversando sobre política, né, e sobre qualquer assunto que vocês queiram perguntar sobre a formação de novas lideranças. Rodrigo, a primeira pergunta de rito para os meus convidados é quem que é o Rodrigo no mercado, no caso agora aqui no mercado da formação política, quem que é o Rodrigo em um minuto? Bom, sou mineiro, de Poços de Caldas, graduado em gestão pública, estudei muito, né, a respeito de marketing, política e fiz muitas campanhas eleitorais, principalmente entre os anos de 2010 e 2016. Tive a oportunidade de trabalhar em prefeitura, governo do estado, banco público, mas no final de 2017 tive que aceitar o convite do Renova BR para fazer parte de um time que forma novas lideranças políticas e tem o intuito aí de melhorar tanto a gestão pública, mas principalmente a classe política e a presença no Congresso Nacional. Então, desde 2017, estou no Renova BR, desde a fundação. Comecei como monitor dos alunos, a gente chamava na época de professor assistente, dirigi a seleção, fui diretor de operações, também na área administrativa da instituição, e hoje, junto com a Bruna Barros, estou na direção executiva. Legal. E para explicar para o nosso público que não conhece muito esse ambiente da formação da classe política, o que é o Renova BR e quanta gente já se formou pelo Renova BR? O Renova BR é uma escola de formação de novas lideranças políticas. A ideia do Renova, desde 17 e 18, é proporcionar a pessoas bem intencionadas que querem fazer a diferença na política uma formação de modo a igualar, a dar a mesma oportunidade de um político que já está no jogo, já está ali, né, com uma convivência partidária, já participou de algumas eleições, já foi eleito em na maioria dos casos. Então o Renova ele proporciona, ele oferece gratuitamente a qualquer pessoa bem intencionada e que passe no nosso processo seletivo, que é um processo seletivo rigoroso, conteúdos relativos à liderança, comunicação política, gestão de campanhas eleitorais e principalmente políticas públicas. A ideia do Renova é levar um conteúdo sempre baseado em dados e evidências e com os melhores profissionais do Brasil nas diferentes áreas, né? O Renova ele não propõe, né, uma pauta, uma ideia necessariamente às pessoas, mas a gente orienta, né, que seja seguido a lógica científica. Ou seja, vamos dar uma olhada no que dá certo em outros lugares, o que dá certo em outros países, o que dá certo no Brasil e replicar, seja na gestão pública a nível municipal e principalmente no que diz respeito às decisões no Congresso Nacional. Pois é, então vocês têm um ciclo de formação da classe política, vocês têm uma seleção e depois o egresso do Renova Brasil acaba se candidatando para cargos eletivos, né? Acaba se tornando político. Só para o nosso público entender, alguns nomes de quem já passou pelo Renova Brasil que hoje estão na vida política ativa? Olha, vale ressaltar aqui, por exemplo, né, o município de São Paulo, né? Hoje são 6 vereadores do Renova, vou dar destaque aqui, né? A Marina Bragante, a Cris Monteiro, ao Rubinho Nunes, a Amanda Vettorazzo, a Kate Lima, a Renata Falzoni, são 6 vereadores na Câmara Municipal do município de São Paulo. E no Rio de Janeiro, vou dar outro exemplo, né, são 6 secretários municipais na gestão do Eduardo Paes. Então, os egressos Renova, eles ocupam os espaços tanto de gestão pública quanto os espaços eletivos. Acho que para o público aqui vale reforçar, né, o Vinícius Poit, né, que hoje está à frente da Estímulo, né, foi deputado federal, 207 mil votos, foi participante do Renova BR da turma de 2018, assim como a Tabata Amaral, que continua, né, a sua missão ali como deputada federal. De São Paulo temos também o Fernando Marangoni, em Minas Gerais o Pedro Ayrara, que é o bombeiro das tragédias ali de Brumadinho, inclusive semana passada teve alguns momentos de reflexão sobre esse momento das tragédias em Minas Gerais, o próprio Samuel Viana, e vamos ter outros parlamentares, seja no Congresso Nacional, onde a gente tem 10 pessoas na Câmara e um senador, que é o senador Alessandro de Sergipe, seja nas Assembleias Legislativas, né, que hoje nós contamos aí com 9 parlamentares, 5 deles aqui na Assembleia Estadual de São Paulo. Nós contamos também com 44 prefeitos, 25 vice-prefeitos e 296 vereadores, 99 dessas pessoas em grandes cidades e em 15 capitais. Então o Renova hoje está no Brasil inteiro, em todas as regiões, em municípios de todos os tamanhos e com pessoas em potencial para as eleições de 26, principalmente
os reeleitos a nível municipal em grandes cidades. Pois é, agora vocês acabam de reformular o ciclo de formação do Renova, mas antes de entrar no mérito desse assunto, a cada quanto tempo tem um processo seletivo para formar parte da nova classe dirigente? E também como é que surgiu a ideia do Renova? Por que um belo dia alguém decidiu criar uma instituição que formasse a classe política brasileira do futuro? O Edu Mufarrege, né, e ele retrata muito isso no livro, né, A Jornada Improvável, né, que conta a história do Renova. Ele retrata muito bem ali a insatisfação dele, de um grupo de parceiros, de pessoas ali querendo mudar o Brasil, melhorar a lógica da política brasileira e, em conjunto, falar por que não montar uma escola, um espaço de formação em que a gente consiga levar conteúdo e dar segurança para as pessoas participarem da lógica política. Afinal de contas, participar da política não é algo muito comum, ninguém acorda de manhã ou estuda, né, passa a escola, o ensino médio e fala, nossa, vou estudar para ser político. Não há esse espaço de formação. Diferentemente da Europa e dos Estados Unidos, onde o entendimento de se formar como político é algo que acontece desde muito novo. Então, o Renova ele vai se espelhar em outros ambientes de formação internacional, mas vale reforçar. O modelo do Renova BR, ele é único e é o benchmark de replicação no mundo. Hoje, na América Latina, por exemplo, outras 6 escolas já estão constituídas com orientação do Renova BR. A mais recente no Chile, mas conta aí, né, Costa Rica, Argentina, Uruguai, Colômbia, Peru, né, são instituições aí que se baseiam na lógica do Renova BR e que a gente constantemente está em conversa com essas instituições. Sempre, né, entendendo que qualquer pessoa pode participar, independente de convicção política, formação política, desde que acredite na lógica de dados e evidência e queira contribuir com a sociedade. E o programa, né, detalhando aqui um pouquinho, é um programa de mais de 100 horas em que a gente passa para os conteúdos que eu comentei, né? Gestão pública, gestão de campanhas eleitorais, comunicação política e liderança. Legal. Então, o que vocês esperam que alguém que passa por ciclo de formação tenha como bagagem? Qual que é a expectativa para um político formado no Renova BR em termos de atuação, em termos de gestão pública, em termos de resultados? O que vocês acham que deveria acontecer e como deveria estar bem informado? A expectativa do Renova é que a partir de uma matriz de conteúdos de qualidade e a referência de professores de qualidade, seja em educação, saúde, assistência social, mas principalmente, né, naquilo que vai virar as chaves do Brasil. Então a gente tem um conteúdo muito forte de economia, de reformas estruturantes, né? A gente chama, né, de conteúdos pragmáticos, né? Se a gente consegue, através de uma instituição como o Renova BR, que não cobra nada dos seus alunos, oferecer um conteúdo de qualidade, esse novo político ou um político que já está e queira se reciclar, queira se atualizar, essa pessoa ela vai chegar no Congresso com uma outra base de conteúdos. Uma base de conteúdos não só do jogo político, mas uma base de conteúdos que reflete aquilo que já foi aplicado e deu certo. Então, por que não levar o pragmatismo que está em outros ambientes do mundo público, principalmente do mundo privado, para a lógica política? Por que não fazer isso? O Renova dá a resposta para isso. Então, a gente está aí no nosso 8º ano oferecendo conteúdos de qualidade e tendo pessoas, vou dar o exemplo aqui do Fernando Marangoni, né, que leva, né, o maior número, tem esse título, né, de oferecer o maior número de projetos, de coordenar 3 grandes espaços de debate sobre mobilidade, gestão de resíduos sólidos e outras temáticas, e é um parlamentar diferenciado em relação aos outros congressistas. E eu falo isso não só da avaliação da instituição Renova. Se você for pegar os diferentes rankings de políticos, independentes são rankings mais vinculados a um entendimento ou a outro entendimento, né, de matriz ideológica, os líderes Renova aparecem em todos os rankings. Então, a atuação, né, de modo pragmático, ela tem sido positiva e os líderes Renovos demonstram isso. Acho que vale reforçar aqui que o Renova não faz isso sozinho. Ele conta com outras instituições de referência, todos pela educação, o IEPS relacionado à saúde, né, e profissionais de grande nome. Então, assim, poxa, quando que um político do interior, né, que vai se candidatar a federal, a estadual ou a prefeito, teria condição de ter uma aula de economia com o Pedro Malan? O Renova proporciona isso. Né, ter o pessoal, né, do Todos pela Educação, a Priscila Cruz, dando uma aula sobre o que é positivo em relação à educação. A gente fez recentemente, em parceria com a Organização dos Estados Americanos, uma formação para 142 gestores públicos Renova. A aula de finalização foi o Paulo Artung e o Armínio Fraga. Né? A gente trouxe também, né, o professor Humberto Dantas, né, que já vem aí há mais de 25 anos falando de cidadania para mediar essa conversa com esses 2 grandes nomes. Então, o aluno Renova, ele tem a oportunidade de ter acesso a conteúdos que no mundo da política normal não existe.
E a gente não tem o intuito de se distanciar, muito pelo contrário. A gente se aproxima cada vez mais dos partidos, oferecendo gratuitamente esse conteúdo para os partidos também distribuir. Agora, para o processo seletivo Renova, aí é mais difícil, né? Tem que encarar um processo seletivo de mais de 30 mil interessados, mais de 6 mil vídeos enviados no último processo, em que a gente faz questão de avaliar cada um, justamente para a gente garantir que as pessoas que fazem o curso do Renova BR, a formação e eleições do Renova BR, estejam enquadradas nos valores da instituição. São 30 mil pedidos, né? 30 mil application, né? Isso. E 6 mil vídeos. Quantos candidatos passam nesse processo seletivo? No último processo, que foi o processo municipal, nós tivemos 2.103 alunos, mas é um modelo de interiorização, para a gente chegar a mais lugares, dado o volume de municípios do Brasil. Na última turma a nível nacional, foram 194 alunos e nós esperamos, somando os 3 níveis de turma, que é a novidade desse ano, chegar a 350 alunos. Mas aí a gente já vai ter o Alumni Renova também participando dessas formações. Novos entrantes, imaginamos na casa aí de 150, 200. Perfeito. Então, uma seleção bastante dura, né, para entrar no Renova. E vocês estão mudando agora a formação, né? Vocês estão repaginando o ciclo de formação. O que vai mudar no Renova a partir desse ano? Para explicar aqui, o primeiro ponto que muda é a seleção. Então, a seleção do Renova, ela vai começar a cobrar temas que vão ser discutidos na formação lá no momento das respostas nos nossos formulários, no nosso vídeo, na nossa entrevista. Ou seja, o cara tem que se preparar para poder passar para o processo seletivo. Um vestibular, basicamente. Ao invés dele só ali expor o seu histórico e depois mandar um vídeo, uma entrevista a respeito da dinâmica política que ele propõe, ele vai ter que demonstrar um pré-entendimento sobre alguns assuntos, mas principalmente demonstrar que aqueles assuntos são importantes para a região dele e para ele, caso vá atuar politicamente. Então, assim, não dá para a gente imaginar, né, que a nossa questão de governança Brasil, por exemplo, a relação entre os poderes, né, não seja algo que as pessoas têm que se preocupar e discutir, da mesma forma que as questões climáticas. Existe uma necessidade que a gente percebeu na instituição, que as pessoas que participem do processo seletivo do Renova já cheguem entendendo que alguns temas são relevantes. E lógico, né, mantendo aí o interesse por saúde, educação, assistência social e outras questões. Segurança pública é algo que a gente discute todo dia, né, no noticiário. Então, vamos discutir também no processo seletivo do Renova. E lógico que essas pessoas vão chegar em diferentes níveis de formação, até porque o Renova já formou bastante gente. São 3.523 formados nesses 7 anos de Renova. Então, a gente tem pessoas que já estão eleitas, temos pessoas reeleitas, pessoas que querem mudar de nível. No último ciclo nacional, nós tivemos 4 vereadoras Renova que ascenderam a deputadas estaduais e federais. Então, agora, a gente precisa dar uma formação diferenciada para os atuais reeleitos irem para o caminho nacional e estadual. Então, a gente precisa ter esses níveis de curso. Então, a gente vai ter uma formação geral, que é o modelo Renova padrão, uma formação avançada para essas pessoas que precisam ser redirecionadas e para aquelas pessoas que são de alto potencial e já eleitas a nível do Congresso Nacional, a nível do Senado, assembleias estaduais, elas vão ter um outro tipo de curso. Então, a segmentação vai ser em 3 níveis para a gente conseguir ser mais assertivo e oferecer aquilo que há de melhor para aquele nível. Afinal de contas, não faz sentido os nossos atuais deputados federais repetirem toda a formação que eles já tiveram. Agora, uma mentoria específica, um tema que eles querem vir a trabalhar melhor, por que não a gente oferecer espaços específicos de formação? Pois é, vamos continuar a falar desse ponto, mas antes disso, vamos para um rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos, e voltamos aqui no nosso Talks para falar de formação da classe política brasileira. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o assunto é sobre como renovar a classe dirigente do Brasil, a classe política brasileira, e como preparar os políticos brasileiros para os desafios do futuro. Estamos aqui nos estúdios da BMC com o diretor executivo do Renova BR, o Rodrigo Cobra. Rodrigo, a gente estava falando sobre o processo seletivo do Renova, o que vocês esperam dos egressos também, e o fato de que vocês têm egressos que são de todo o espectro político brasileiro, do Partido Novo até partidos de esquerda, né? A Tabata e o Poit, por exemplo, são exemplos clássicos.
mas como é que vocês conseguem manter esse apartidarismo? Como é que vocês conseguem ser isentos, de fato, em temáticas que são tão politizadas? Segurança pública, educação, saúde, a questão até ambiental. Como é que vocês conseguem manter e evitar que acabe polarizando também dentro do ciclo de formação do Renova? Quando o Renova ele se apega, né, ele agrega instituições de renome na nossa matriz de disciplinas, então a gente faz uma parceria para dar as aulas juntamente com o INSPER. Né? A gente se aproxima de instituições que nos ajudam na curadoria, como a OEA. O Renova é a única instituição do terceiro setor que titula junto com a OEA no Brasil. Quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente mostra que a instituição está mais preocupada com o bom conteúdo que vai ser passado do que necessariamente com uma interpretação a partir de um posicionamento político. Então, esse é o primeiro ponto que nos ajuda muito. E o Renova, desde do seu início, desde 17, 18, a gente já faz isso muito bem. Se aproxima das melhores instituições e dos melhores profissionais de cada área para estar passando o conteúdo aos nossos alunos. E é algo que, às vezes, não se transparece para o público, mas sala de aula não é palanque, não é púlpito. Então, todo mundo abaixa a atenção, entende que não está no espaço que está sendo registrado, gravado ou que vai para as redes sociais e começa, de fato, a discutir política pública, a discutir a atuação política, inclusive de discutir, caso eleitos, o que vamos fazer em conjunto. Então, ali acompanhar aquela primeira semana dos eleitos Renova junto com os outros parlamentares, independente se é a nível municipal ou a nível nacional, é muito interessante, porque os que passaram por uma formação Renova, independente da sua exposição, do seu posicionamento político, dos seus partidos, conversam muito mais que os outros. E o Renova, ele oferece não só a formação inicial, que a gente comentou agora há pouco, mas a formação continuada. Então a gente convida os eleitos Renova e outros eleitos para estarem nas nossas formações. E aí que é o que a gente chama de rede expandida. Então, para além dos nossos, hoje, 11 eleitos no Congresso Nacional, 9 eleitos nas Assembleias Legislativas, a gente tem um grupo que soma mais de 70 pessoas, né, que não passaram pela formação inicial, mas que o Renova faz questão de abrir a sala de aula para que essas pessoas tenham acesso ao conteúdo. Quando chega no momento de discutir uma pauta, discutir um tema no Congresso, nas câmaras, nas assembleias, a gente nota que essas pessoas, por mais que às vezes estejam distantes naquele ambiente, elas já conversaram, que elas não entram em grandes disputas de narrativa. Por quê? Porque elas já estão pré-alinhadas de alguma maneira. Isso é saudável para o debate público, porque esse é o debate público de fato, aquilo às vezes que está distante às vezes, dos holofotes, mas que ocorre. E ocorre baseado em dados e evidências e a partir de estudos de fato realizados de aplicações. Levar exemplos positivos é algo que o Renova tem feito de melhor nesses 7 anos aí. Nesse 8º ano a gente vai fazer muito mais. Então vocês conseguem criar uma sorte de ecumenismo político, uma base em comum para que personalidades que vêm de diferentes formações, de diferente realidade, têm ideias opostas, consigam ter um ponto em comum? Assim, vocês estão tentando acabar com a polarização no Brasil. Né? De certa forma, essas ideias opostas, num ambiente de discussão positivo, começam a ser ideias complementares. Lógico que vão ter questões inegociáveis, seja das pessoas ou do ponto de vista que elas mais defendem. Mas se elas encontrarem alguma coisa que é complementar, prefiro falar assim do que falar de oposição, elas vão viver muito melhor, vão conviver muito melhor no ambiente de debate político, que são os espaços legislativos eletivos. Isso se faz presente também na relação entre os alunos Renova que estão na gestão pública, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, o secretário de subprefeituras, o Fabrício Cobra-Arbex, né? Ele se relaciona muito melhor, né, com aquelas pessoas que já passaram por um ambiente de ensino. No caso, agora a gente tem 6 vereadores aqui no município de São Paulo, porque ele já conhece. Ele já sabe que as intenções são positivas, mesmo quando algumas ideias são diferentes. Perfeito. Agora, do ponto de vista da renovação política, no Brasil temos uma batalha das ideias, mas também tem uma batalha dos recursos, porque os deputados, os senadores, os eleitos em geral no legislativo, eles têm à disposição um fundo partidário bilionário, que, obviamente, é utilizado para garantir a sua reeleição. Eles usam isso para fortalecer a base eleitoral, os municípios de onde vêm ou nas regiões de onde eles vêm. E também, além do fundo eleitoral, temos também as emendas parlamentares. Todos os anos, cerca de 35 até 55, depende do ano, bilhões de reais
que vão diretamente para a base eleitoral daquele deputado ou senador. Vai para a escola, para o hospital, para a faculdade, para a prefeitura fazer o asfalto, etc. E isso, obviamente, acaba criando uma base forte, né? Criando até quase uma compra de votos indireta. Seria sem comprar o voto de uma criminosa, mas assim acaba criando uma dependência daquelas instituições com o eleito. Como acabar com isso e como evitar que esses cargos eleitivos se tornem feudos pessoais e conseguir renovar a classe política na base de ideias, de propostas e de inovações para o Brasil do futuro? Vale reforçar aqui que o Aluno Renova ele é formado em comunicação política e gestão de campanhas. Parte dessa relação de comunicação política e gestão de campanhas eleitorais é se relacionar positivamente com aquele partido que você escolheu, né? Quando se trata das questões de emenda, realmente, né, esse é um jogo que o aluno não eleito, Renova, ele não está jogando. Então ele precisa saber como que ele vai conseguir desafiar. Agora, ele necessariamente precisa entrar num partido para se candidatar e ele precisa ter boas relações nesse partido para conseguir pleitear recursos e ter, né, uma disputa, tentar uma disputa mais equilibrada. Vale lembrar aqui de um momento especial da formação de 2024, quando os alunos Renova, na casa do primeiro encontro de 600 alunos e do segundo encontro de 400 alunos, se encontraram com 11 e depois 10 partidos. Foi o que a gente chamou de feirão de partidos, onde os partidos apresentaram suas ideias e os alunos Renova tiveram a oportunidade de fazer o ao contrário, né, de sabatinar os líderes partidários, perguntando por que eu devo entrar no seu partido? Qual que é o interesse do seu partido na minha região? E muitos alunos ali entenderam que qual é o partido que mais ele se identificava e qual o partido, de fato, ele teria uma oportunidade de diálogo. Quando essa oportunidade de diálogo é aberta entre o futuro político e aquele líder partidário que já está há algum tempo no jogo político, essa pessoa consegue apresentar projeto. E o aluno do Renova, ele sai da formação com um plano de campanha estruturado, um plano de captação estruturado e com uma ação social já constituída. O que quer dizer isso? Quer dizer que ninguém forma no Renova sem sair preparado para dialogar com seus partidos e sem uma ação social. O que é essa ação social? A gente chama de Dia de Renovar o Brasil, essencial para a formação do Renova, que é um dia que ele simula, né, uma lógica de aproximação de pessoas, de entrega à sociedade, de convívio social, né, planejado em 45 dias. Então é o jeito que o Renova tem de oferecer algo à sociedade diferenciado, que pode ser uma campanha de doação de alimentos, uma campanha de coleta de assinaturas para defender uma pauta na sua Câmara de Vereadores, ou na sua Assembleia, ou no próprio Congresso, como já foi feito, inclusive no ano de 22, e que o aluno consegue ali testar a sua aptidão de relacionamento com o público. Quando um novo político chega a um líder partidário com alguma entrega e com um plano de campanha, ele é recebido de uma outra maneira. E a gente já tem constatação de resultados disso. Hoje, os alunos Renova, mesmo que quando na sua primeira candidatura, conseguem captar recursos tanto com privados quanto com os próprios partidos numa casa muito maior do que outros iniciantes. Isso se destaca principalmente para as alunas Renova, ou seja, as mulheres formadas no Renova conseguem ter uma captação de recursos em alguns estados até 30% maiores que todos os outros candidatos dos seus partidos. São um material que logo, logo vai sair para todos verem. A gente está estruturando muito dentro do Renova o entendimento dessa desigualdade entre novos entrantes e pessoas que já estão disputando para justamente mostrar o quanto que uma formação pode diferenciar uma pessoa no jogo político. É interessante essa questão do feirão partidário, porque muitos líderes partidários consideram os partidos como propriedade privada deles ou os administram com pouca transparência. Há várias questões também, especialmente partidos nanicos, que acabam sendo fundamentais para a sustentação dos governos e que acabam sendo quase questões de caciques que mandam, né, e que consideram isso coisa própria. Como é que os partidos políticos brasileiros olham para o Renova? Qual que é, se existe um diálogo e quais partidos são mais receptivos para poder captar, né, possíveis novas lideranças e possíveis novos candidatos do Renova e quais olham isso com uma certa desconfiança? Se podemos falar, obviamente, nomes. Eu acho interessante que foi uma evolução da recepção dos partidos em relação ao Renova. Então, lógico, em 18 era uma coisa nova. Em 19, poxa, 31 mil inscritos, 1.400 alunos. O que está acontecendo? Dispersou uma atenção. Inclusive, né, a gente dedicou muito tempo da instituição explicando, poxa, nós não viemos aqui para brigar, a gente veio para complementar.
Hoje o Renova ele tem convênios com os partidos, né, onde a gente distribui conteúdos somente sobre políticas públicas gratuitamente. Então, se um partido é mais à esquerda, é centro, é direita, todos esses tipos de partidos hoje já estão registrados conosco para a gente dividir conteúdos que nós produzimos e oferecemos, mais uma vez, gratuitamente. E vale reforçar aqui, né? Se algum líder partidário estiver nos assistindo agora, o Renova quer encontrar, quer conversar nesse sentido, de distribuir conteúdos positivos. Agora, nós não abrimos mão de fazer o nosso processo seletivo dentro das nossas regras, cobrando aquilo que a gente entende que um novo político, um bom político, deve reforçar e repassar à sociedade. Eu não vou citar aqui nomes de partidos, mas a gente tem realmente do mais à esquerda, do centro, do mais à direita, com contratos e convênios ajustados com o Renova, sem nenhum valor financeiro aparecendo, no sentido de que não custa. Né? O Renova oferece gratuitamente. E deixa o recado aqui, instituições do terceiro setor que queiram levar bons conteúdos à sua base, seja de funcionários ou à sua base de assistidos, o Renova também faz essa distribuição de conteúdo gratuitamente, porque a gente entende que esse bom conteúdo, esse conteúdo pragmático, deve chegar ao maior número de pessoas. Só para terminar, para fazer um pouco de polêmica também, não há alguém que olhe isso com uma certa desconfiança, a possibilidade de perder poder dentro do partido? Já olharam. Então, e como é que vocês administram isso? Tem assim, líderes que não querem saber, porque não querem, há algum tipo, e como é que vocês enfrentam esse tipo de desconfiança? Nós já enfrentamos esse tipo de desconfiança, sempre enfrentamos mostrando o nosso trabalho, sempre mostrando que os nossos números de eleitos, né, eles estão distribuídos, inclusive, na mesma proporção dos eleitos no Congresso. Então a gente tem de todos os lados, de fato. Então os partidos pouco representados no Congresso têm realmente poucos eleitos no Renova BR. E a gente teve, sim, em 19, 20, né, pessoas que foram, vamos dizer assim, mais ofensivos em relação ao Renova. E a gente sempre se preocupou mais em demonstrar trabalho, e as mesmas pessoas que antes não dialogavam, hoje sentam à mesa para a gente, porque entenderam que o nosso papel é contribuir, de fato, com a boa lógica da política e com a sociedade no limite. Outro ponto também que você citou é o fato de que o egresso do Renova ele já sai com um plano de campanha estruturado, com propostas quase, né, já prontas, e também com uma captação já estruturada, ou seja, ele consegue financiar a sua campanha eleitoral. Como é que vocês conseguem fazer isso? E também os doadores de campanhas eleitorais, pessoas físicas ou também empresas, quando eles veem que aquele candidato, ele formado pelo Renova, tem uma taxa maior de financiamento, tem uma certa conscientização que aquele candidato, o potencial candidato, merece mais recursos? E vocês têm alguma mensuração disso? O Renova BR, ele ensina a pessoa a como cumprir um passo a passo adequado de campanha. Um desses passos é montar um plano de captação de recursos e executar esse plano de captação de recursos. Então é isso que o aluno do Renova sai de maneira estruturada e isso compõe o plano de campanha como um todo, onde tem os temas, bandeiras e propostas. Então o aluno no Renova que quer ir mais para a linha de educação, ele vai estudar mais aquilo e ele vai ter conteúdos para se desenvolver naquela área e ele vai conseguir ter contato com profissionais que estão há muito tempo nisso. Agora ele tem contato, inclusive, com os alunos Renova que já passaram pelas suas dificuldades, seja de campanha, seja dificuldades de atuação política. Então é isso que o Renova consegue, de fato, passar para os seus alunos. Ninguém sai com um suporte ou um serviço do Renova. As pessoas saem com aulas e trabalhos construídos dentro das aulas. E lógico, né, as pessoas que veem um aluno bem formado no Renova disputando, virou um selo de qualidade. Então, vai de cada pessoa querer patrocinar, ajudar, dar o suporte a um projeto político. A gente vê isso com bons olhos, mas o Renova não oferece nenhum tipo de assistência, assessoria desse tipo. Mas eu tenho que confessar que a gente fica muito feliz quando a gente vê os alunos Renova desempenhando bem, tanto nessa questão de conseguir financiamento, nessa relação com os partidos, que é algo bem difícil, e lógico, né, ganhando as eleições. Quando não ganham as eleições, vale registrar aqui, hoje são 617 alunos Renova, da nossa base de 3.500 formados, que estão em posições na gestão pública. Nós vamos fazer agora mais uma pesquisa com toda a nossa base de alunos e a gente imagina, dados nossos agora, 44 prefeitos, antes eram 13, os 13 foram reeleitos, vale destacar aqui, Eduardo Boigues em Itaquaquecetuba, 91% dos votos. Caio Amado em São Vicente, né, um território que antes tinha uma lógica política pré-estabelecida e hoje ele é o grande líder político, mais de 80%
dos votos, Luciele Laurentino em Bezerros, né, também sendo reeleita com, né, a grande maioria dos votos em seu município, o Adriano, né, que é do Partido Novo ali em Joinville, fez um trabalho sensacional, deve inclusive avançar na política. Todas essas pessoas hoje elas ajudam os outros alunos Renova a se destacarem e mostram que é possível, né? E a gente imagina que o número de alunos Renova em posições públicas, dado os nossos reeleitos e esse acréscimo de prefeitos e vice-prefeitos, né, a gente vai ter mais pessoas na gestão pública ultrapassando a casa de milhar. Perfeito. Vamos continuar a falar disso no próximo bloco. Antes disso, rápido intervalo e já voltamos para falar da renovação da classe política brasileira com o diretor executivo do Renova Brasil, Rodrigo Cobra. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre como renovar a classe política brasileira. Estamos aqui com o diretor executivo do Renova BR, o Rodrigo Cobra. Rodrigo, você falou que durante o processo de formação dos alunos do Renova, uma das questões que são tratadas é a questão institucional do Brasil. Hoje temos 3 poderes que não estão mais equilibrados, nem muito menos harmônicos. Como que vocês conseguem abranger, né, enfrentar esse tipo de problemas durante a formação, evitando, de novo, polarização, discussões políticas, que a aula se torne um campo de batalha, né, entre alunos que tenham diferentes ideias, diferentes posições? Vale reforçar aqui, né? A sala de aula não é um púlpito, a sala de aula não é o Congresso Nacional, né? Existem ambientes de discussão, de tom de voz diferenciado, e existe a sala de aula, onde a gente traz interlocutores para ter debates, sim, para ter discussões, sim, mas onde o tom ali é um tom de aprendizado. Então o Renova já fez isso, já faz isso desde 2018 e continua fazendo. No caso da relação entre os 3 poderes, é trazer pessoas dos 3 poderes para estarem discutindo, seja aquelas que já vivenciaram esses momentos, sejam aquelas que estão vivenciando. É lógico, né? Quem está vivenciando é muito mais legal, porque as discussões podem ficar até mais acaloradas, mas esse é um ambiente de aprendizado. Então a gente já fez e vai fazer de novo. Convidar partícipes dos 3 poderes para estar discutindo isso. E sempre em parceria com outras organizações que porventura já tenham um documento, um estudo, algum paper relativo a esse tipo de relação. Como eu comentei com você, né, um dos nossos aí consultores e partícipes do Renova desde o início, o professor Humberto Dantas, que discute cidadania há mais de 25 anos. Então ter um professor como este, né, mediando uma discussão para os nossos alunos que vão estar lá no Congresso Nacional, que vão estar nas assembleias, que porventura vão acabar no Poder Executivo, também atuando e trabalhando em prol da sociedade, isso é de muito valor para os nossos alunos. Então, a gente está tranquilo nesse tipo de discussão, dado que a gente já realizou, mas a gente também está muito entusiasmado, dado que aquilo que aparece na mídia, aquilo que a gente vê as discussões acaloradas, trazer para a sala de aula é sempre interessante. E vale lembrar, aquele que é novo entrante, ele está preocupado com isso. Poxa, como que eu vou atuar no Congresso e como que eu vou, né, ter destaque em toda essa discussão? Então, o Renova consegue fazer esse tipo de simulação a partir das lógicas de sala de aula e eu confesso a você, eu estou ansioso para que esses momentos cheguem de novo. Nós, do time do Renova, a gente cria uma expectativa sobre os nossos alunos de uma maneira bem interessante. Que a gente vê o que aconteceu, entende o que a gente pode melhorar, seja na seleção e na formação, e a gente quer que esses momentos sejam de vivência expressiva, intensiva para os nossos alunos. No curso agora de 2024, nós fizemos 6 encontros regionais, né? Cada encontro desses, 200, 250 alunos de diferentes pensamentos, alguns alunos egressos do Poder Judiciário, alguns alunos egressos do Ministério Público, alguns alunos que já foram servidores, convivendo ali pensando como que eu posso fazer um Brasil melhor. Isso a nível municipal. E já fizemos também a nível nacional, a gente vai repetir agora no ciclo 25-26. Já tiveram algum ministro do STF que veio palestrar para os alunos? E como é que foi? Ministro atuante ou ex-ministro? E como é que foi o diálogo entre os alunos do Renova? Ele defendeu posições do STF? Como é que foi? Foi uma lógica extremamente positiva, né? A gente sempre traz, né, seja algum ministro que está atuante, algum ministro que já foi atuante, para dar uma aula, para dar uma contribuição, para fazer esses tipos de discussões. E também pessoas que vão levar ali pontos de vista, como a gente comentou anteriormente, complementares. A ideia é a gente não sair ali com uma resposta objetiva, mas com boas orientações para os nossos alunos. E quando a gente traz, né,
quem está no Congresso e às vezes teve uma posição mais forte, traz alguém do outro poder para discutir, quem ganha é o nosso aluno. A questão também da logística, como é que vocês fazem? Porque estão mais de 5 mil municípios no Brasil. As eleições municipais acabam acontecendo a 8 mil quilômetros de distância. A formação é só aqui em São Paulo? Está distribuída lá fora? Como é que vocês fazem isso? A formação a nível municipal, né, a gente procura ter proximidade com os alunos por meio do que a gente chama de monitoria, ou seja, cada quantidade de alunos tem um monitor que acompanha essa formação. Ela se deu majoritariamente online, mas a gente fez os encontros regionais. Esses encontros regionais, né, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, para agregar a região norte, centro-oeste, Curitiba, onde nós temos dos 33, 8 vereadores são Renova. A gente fez o encontro esse ano em Curitiba e não em outro município da região sul, e em Recife. Quando a gente proporciona esses momentos de encontro, é o momento de maior troca entre os alunos e é o momento também da gente perceber, nossa seleção foi boa? A nossa formação tem sido adequada e realmente as pessoas estão absorvendo o conteúdo e a gente consegue regionalizar o entendimento. O que a gente faz online e a gente faz para todos, né, fica às vezes muito nacionalizado. Sempre são os melhores exemplos. Quando a gente consegue regionalizar, a gente traz aquele exemplo que é mais aplicável. Então a gente sempre está fazendo isso e vamos fazer de novo no ciclo 25-26. Qual que é a diferença? Vão ser menos alunos. Agora, a disputa agora é outra. Então a gente teve 133 alunos em 18, 194 alunos no ciclo 21-22 e devemos ter por volta de 350 alunos no ciclo 25-26, mas 200 novos alunos, até porque a gente já tem um alumni considerável, né, de pessoas sejam eleitas em posições públicas e de relevância para essa disputa de 26. E quando que abre o processo seletivo, só para o nosso público, vai que tem um interessado? De março para abril, né, a gente está planejando já uma virada, tanto dos 100 dias dos nossos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que foram eleitos agora, que totalizam 365 pessoas a nível municipal. A gente quer reforçar as entregas também dos nossos 11 parlamentares a nível nacional e 9 a nível estadual, e aí a gente já anunciar, né, então deve ali por volta da primeira quinzena de abril a gente ter tanto a evidenciação do trabalho realizado dos nossos alunos, as entregas de fato, isso dá para ver nas nossas redes sociais, através ali do nosso quadro Efeito Renova, tá? A última pessoa, inclusive, que saiu foi a Elisa, prefeita de Uberaba, reeleita, mas já tivemos outros alunos que apareceram e nesse momento a gente vai lançar o processo seletivo. Então, expectativa, primeira quinzena de abril, processo seletivo na rua e evidenciação dos alunos Renova, seja os atuais agora a nível municipal, seja os eleitos anteriormente a nível nacional e estadual. E o processo dura até as eleições de 26, basicamente, 100 horas distribuídas em 2 anos? O processo seletivo de 25 agora, ele vai de abril a junho, a turma entra agosto, setembro, depois a gente faz um novo processo seletivo fevereiro de 2026, indo ali até maio de 26. Esse grupo de alunos constituído dessas duas turmas vão continuar tendo aula mesmo após a formação, para a gente ter ali um momento de encontro entre essas duas turmas, algo que deu muito certo no ciclo 23-24. E só para terminar nesse assunto das eleições municipais, porque qual a diferença na formação e da demanda, da oferta de vocês também, para candidatos a vereador em cidades menores do interior do Brasil, de estados que estão longe nos grandes centros urbanos, e qual é a formação que vocês oferecem para deputados federais, senadores, governadores, eventuais candidatos a governadores? Porque assim, a demanda, obviamente, e o que se espera desses eleitos é muito diferente. Como é que vocês calibram isso? No início do Renova, a grande demanda era pelo Poder Legislativo e a intencionalidade institucional também continua, inclusive, no Poder Legislativo e sempre o foco Congresso. Né? Congresso Federal. O Congresso Nacional é onde a gente quer que a gente realmente atinja um bom número de partícipes, mas lógico, né, formando boas pessoas. Né? A ideia é a gente construir essa relação com os nossos alunos. No ciclo municipal, né, a gente vira o tema para a dinâmica municipal e a gente agrega municípios de médio porte e de pequeno porte, que é essa ideia positiva do Renova, de dados e evidências, né, de replicação de boas práticas, ela deve ir ao interior também. E é interessante o valor que essas pessoas dão a esse tipo de formação. Quando a gente realiza esses encontros, é emocionante, né, a gente vê que um município pequeno, que tem um prefeito Renova BR, a visibilidade do impacto dessa figura, desse líder, é muito mais evidente. Né? Então, poxa, a gente ficou super feliz. 8 vereadores em Curitiba, 4 no Rio de Janeiro, 5 em Belo Horizonte, 6 aqui em São Paulo.
Mas quando a gente vê um prefeito, um vereador no município pequeno, a transformação evidente, lógico, numa escala menor, mas ela transparece muito. Assim, os nossos eleitos em cidades menores, eles são ovacionados pelo bom trabalho realizado. Eu gosto muito do exemplo da Luciele Laurentino, em Pernambuco, e agora uma prefeita que se espelha muito nela, a Riva de Cedro também, já está fazendo um trabalho diferenciado e há uma troca entre essas pessoas. E para nível nacional, a gente precisa visualizar, né, esse entendimento daquilo que é possível. Né? Então, quem são as pessoas que têm mais condição de chegar lá? Então, a gente tem no nosso processo seletivo um olhar mais apurado para aquelas pessoas que estão em municípios maiores de 150, maiores de 200 mil habitantes. E a gente apresenta esses nossos alunos a nível municipal para essas pessoas conhecerem, para que os alunos Renova congreguem, né, e que juntos consigam, né, ajudar o país a chegar a melhores objetivos. Vamos continuar a falar desse assunto, vamos para mais um rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos. Estamos de volta aqui no Talks para falar de renovação da classe dirigente do Brasil. Não saia daí, voltamos já já. E de volta com o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre como renovar a classe política brasileira. Estamos aqui com o diretor executivo do Renova BR, Rodrigo Cobra. Rodrigo, a gente estava falando sobre os políticos brasileiros que passam pelo Renova BR, são ovacionados, eleitos com quase plebiscitos, né? De fato, mais de 90% em alguns casos. A taxa de reeleição, de eleição e de reeleição, né, em todos os níveis, executivo, legislativo, estadual, municipal, federal, é maior no Renova e a população percebe que o político que passa pelo Renova é mais bem informado, é mais preparado e acaba votando melhor ele nas urnas na próxima vez. Como é que é essa dinâmica? Aquilo que era uma percepção e um sonho da instituição demonstrou como realidade agora nessas últimas eleições municipais. Os nossos 13 prefeitos, os 13 foram reeleitos e destes 13 prefeitos, 10 com mais de 70% dos votos. Como eu comentei, o caso do Eduardo Boix, 91% dos votos. Então, a nível de executivo, né, municipal, isso demonstrou uma realidade. A nível de vereança também. Então, dos nossos primeiros eleitos, a grande maioria foi reeleita e a gente teve um acréscimo enorme. A gente cresceu em 141% em nível municipal. A gente tinha antes 153 eleitos, hoje a gente tem 365 com esse destaque no poder executivo. De muitos vereadores Renova que se candidataram e ganharam as eleições. Agora, vale reforçar, essas pessoas elas são muito diferentes entre si e elas comungam dos mesmos ideais do Renova e elas conversam, né? Como eu comentei, a gente tem a nossa formação continuada e a gente trouxe todos esses prefeitos e vices para uma formação junto à FIP e trouxe os dos 200, né, mais de 296 vereadores, 185 vieram para uma formação no INSPER. Então essas pessoas continuam conosco, continuam com boas formações, seja presencial, seja online, de maneira com que elas consigam seguir junto e ir crescendo. E a dinâmica de reeleição nossa é maior que a média? Sim, mas é um número pequeno ainda que a gente forma, dado o tamanho das eleições no Brasil, né? São muitas vagas e a ideia é que a gente vá montando essas ilhas de excelência e que os nossos agora 44 prefeitos consigam se reeleger também em 28. Agora, alguns deles vão se candidatar a estadual e federal, pelo que a gente já tem percepção, e devem sim lograr êxito ou estarem muito competitivos. Agora, você também falou que o Renova está expandindo para fora do Brasil esse exemplo, esse modelo único no mundo, né? Como é que isso está acontecendo? Outros países pedem, outras entidades pedem, o Renova está abrindo filiais. E como é que vocês conseguem adaptar o material que tem aqui para o Brasil, que é um país muito peculiar, para países vizinhos que são menores, que têm outras dinâmicas socioeconômicas, tem outras dinâmicas políticas também. Como é que vocês fazem esse trabalho de expansão no exterior do Renova? Em parceria com a Fundação Vélez Reis Mais, do Davi Vélez, o Renova criou um modelo, né, de playbooks, né, para a gente conseguir passar a metodologia. Então, instituições em outros países, né, elas podem pleitear, né, esse suporte a uma instituição chamada Democracia Mais, que é uma combinação entre o Renova BR e a Fundação Vélez Reis Mais, para ter esse suporte. Vale lembrar aqui que o Renova ele não dedica
tempo de time a essas organizações, mas existe uma metodologia que já está registrada, constituída e que aí sim, um tira dúvidas, uma apresentação, né, a exemplificação do modelo do Renova, a gente consegue ali em algumas reuniões passar para essas pessoas. Hoje mesmo, né, tive uma reunião com essas pessoas e a gente consegue fazer com que o Renova ele seja espelhado em outros países, mas não copiado plenamente, porque cada país tem uma dinâmica eleitoral, tem uma legislação eleitoral específica e tem uma dinâmica social diferenciada. Agora, os mesmos valores do Renova são replicados, o valor do diálogo, né, o valor, né, da complementariedade política, o valor da transparência. Né, essas pessoas que constroem essas organizações, elas têm que ter as mesmas intenções que o Edu Mufarrege teve quando construiu o Renova BR. E é isso que a gente procura perceber antes, né, de ir passando os nossos conteúdos e a nossa metodologia. Né? E essa parceria, né, com a Fundação Vélez Reis Mais tem sido de sucesso. Hoje são mais 6 países que têm o Renova de alguma maneira replicado, né, na sua sociedade, e a parceria com a OEA ela entra em destaque, né, junto com essa parceria com a Fundação Vélez Reis. Em março, a gente deve ter o primeiro curso em conjunto das 7 organizações do Renova mais as 6 com a curadoria da OEA. E já tem algum eleito lá fora que passou pelo ciclo do Renova? O ciclo do outro país. Do outro país, do Renova, né? Fora do Brasil, né? Tem na Costa Rica, né, é o exemplo que já teve o ciclo de formação, o ciclo eleitoral e agora já está tendo as formações continuadas. A ideia com essa formação, inclusive em conjunto de março, é que a gente consiga reunir, né, alguns eleitos de todas as instituições para a gente trocar a nível internacional boas políticas públicas. Agora, qual que é o futuro do Renova, na sua opinião? O que vocês estão vendo, além, claro, aumentar o número de eleitos, 150 para mais de 300 em um ciclo eleitoral? O que vocês esperam no médio, no longo prazo, próximos 5 anos, próximos 10 anos? Qual que é o objetivo que vocês olham para o futuro do Renova e do Brasil também? O Renova ele sonha se consolidar como essa organização de formação de lideranças, né, novas lideranças, né, que a gente vem agregando à instituição de modo a que elas consigam estar mais preparadas para a atuação política e fazer isso de um jeito bem feito. Né? Manter essa lógica de oferecer tudo isso que a gente faz gratuitamente não é fácil. Né? O Renova é uma escola de formação que já formou mais de 3.500 pessoas e a gente não cobra R$1. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente depende totalmente de doações. Gerar um equilíbrio no longo prazo é um grande objetivo da instituição. Um equilíbrio em que a gente tem uma base de doadoras que vale reforçar aqui, pessoas físicas que contribuem para a instituição e que fazem com que esse projeto continue andando, pessoas que pensam positivamente na política do país. Então, se tem um sonho do Renova é garantir essa perenidade no longo prazo e garantir que esses valores que a gente tem hoje, que são os mesmos lá de 2018, continuem, independente dessa expansão, a nível municipal e a nível nacional e estadual. E os valores, só para terminar, que temos alguns minutinhos, e os valores inegociáveis que vocês acham que os políticos que passam pelo Renova devem ter, questões que até, imagino, fazem parte do processo seletivo do Renova, né? E como é que também vocês eliminam, ou melhor, vocês conseguem analisar quem tem já um histórico de político que não foi bem sucedido por não se alinhar com esses valores, por não respeitar o valor de transparência, etc. Como é que vocês conseguem distinguir e selecionar da melhor forma possível na base dessa questão valorial? Esse direcionamento aos resultados, ao combate à corrupção, é algo essencial para nós. A questão da transparência é algo que os nossos alunos são destaque, inclusive em relação aos outros parlamentares. E o ponto do diálogo, né, que independente do seu pensamento, você consiga conviver e dialogar com as pessoas que pensam de maneira complementar. E a gente identifica as pessoas muito bem no nosso processo seletivo. Por mais que a gente tenha muitos candidatos, né, a ser aluno Renova BR, a gente consegue no nosso processo seletivo fazer identificações em termos das respostas que são dadas por essas pessoas, então a gente consegue identificar o nível de extremismo de alguns posicionamentos e essas pessoas que estão nos extremos, elas vão se afastando de uma classificação que pode conceder, né, esse espaço ao Renova BR. Quando vai se aproximando do final da seleção, a gente faz um background check, a gente, né, tem ali, né, um time disposto a olhar as redes sociais, a entender se essa pessoa tem alguma questão jurídica que possa impedir ela de fazer o curso. Afinal de contas, a ideia é que a gente consiga ter sempre um bom time de alunos para que esse time se espelhe nos times anteriores e a gente consiga fazer uma dinâmica positiva de formação. Né? E se algum aluno, durante o processo de formação, né, ele cai em alguma questão, algum problema, nós não temos problema nenhum de retirar
do sistema, de retirar do nosso Alumni. A gente precisa criar, né, aqui no Brasil, e o Renova está nessa luta, um grupo de pessoas que, independente do seu tipo de pensamento político, tem um pensamento positivo para a sociedade. E a gente tem que garantir que esse grupo seja coeso, esteja dentro da lei e que siga os valores do Renova BR. Até porque a lei da ficha limpa está lá justamente para evitar que políticos com problemas judiciais possam... Então, vocês já aplicam a ficha limpa já na seleção, basicamente. Direto na seleção, e aplica uma lógica de que essas pessoas elas têm toda a liberdade de se posicionar, mas com a garantia do valor do diálogo, esse tipo de posicionamento ele deve ser cordial, ele deve respeitar as leis e ele deve ser de uma forma positiva. Ou seja, como que a gente melhora o nosso país? Tá? Então é muito interessante perceber não só as pessoas que prestam o Renova, que já prestaram, inclusive, o Renova, como após a formação, a dinâmica de redes sociais ela fica mais positiva, como não só criticam, mas começam a apresentar propostas, como elas conversam entre elas, independente dos partidos, nas próprias redes. E os momentos de formação, eles são diferentemente especiais, né? Quando eu falo para vocês que a sala de aula é um momento de muito diálogo, é um momento que a gente do time do Renova olha e fala: talvez a gente nunca vai ver essa discussão evidente no Congresso, mas que bom que ela aconteceu aqui no Renova BR e quem vai desfrutar positivamente disso vai ser a sociedade. Pois é, quem sabe possa acontecer também nos bastidores lá do Congresso, sem os holofotes. Rodrigo, eu teria mais 1 milhão de perguntas, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muitíssimo Rodrigo Cobra, diretor executivo do Renova BR, por ter estado conosco hoje aqui no BMC Talks. Muito obrigado, Rodrigo. Volte sempre. Nosso agradecimento do Renova BR. Vale destacar, acompanhe as nossas redes sociais, que logo, né, ali na primeira quinzena de abril, o nosso processo seletivo vai entrar no ar. Perfeito. Muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente aqui no BMC Talks. Nós vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.